Criptomoeda. Essa é uma palavra que, vamos combinar, divide opiniões, né? Para alguns é a chave para um futuro financeiro mais justo, mais aberto. Para outros não passa de um cassino digital disfarçado de tecnologia. Mas e aí? O que é verdade no meio disso tudo? Hoje a gente vai tentar separar o que é promessa do que é perigo, olhando bem para os fatos para entender o que realmente está em jogo. Olha, tudo começa com uma pergunta que é até simples, mas muito, muito poderosa. Por décadas, vários pioneiros digitais sonhavam com um jeito de criar um dinheiro eletrônico que pudesse passar direto de uma pessoa para outra, sem precisar de um banco ou qualquer intermediário no meio do caminho. Só que tinha um obstáculo gigantesco impedindo isso. E esse obstáculo é o famoso problema do gasto duplo. Pensa assim, um arquivo de música, por exemplo. A gente pode copiar e mandar para todo mundo, infinitamente. Como é que se garante que uma moeda digital também não seja copiada e gasta várias e várias vezes? Durante muito tempo, a única solução era ter alguém no meio do campo, um intermediário como um banco, para validar cada transação e garantir que, sei lá, um real digital fosse gasto só uma vez. E aí, lá em 2008, uma figura anônima, conhecida como Satoshi Nakamoto, apareceu com uma solução que era simplesmente genial: o blockchain. A ideia era juntar três coisas que já existiam. Primeiro, a criptografia, para basicamente selar as transações com total segurança. Segundo, uma rede P2P, ou ponto a ponto, onde milhares de computadores têm uma cópia idêntica de um livro razão público. E terceiro, um mecanismo de consenso, para todo mundo na rede concordar sobre quais transações são válidas. Juntos, esses três pilares resolveram o problema do gasto duplo sem precisar de um banco. E essa solução, de repente, abriu as portas para uma visão realmente transformadora. Vamos começar, então, olhando para a promessa, para o lado mais otimista, que acabou atraindo milhões e milhões de pessoas para esse novo universo financeiro. E as promessas são bem profundas. Para quem vive em países com moedas que perdem valor o tempo todo, as criptomoedas surgem como uma forma de proteger o poder de compra. Elas também podem dar acesso a serviços financeiros para quem está totalmente fora do sistema bancário tradicional. E mais, elas garantem a posse de ativos de um jeito que nenhuma instituição central pode simplesmente ir lá e confiscar. No fim das contas, a promessa de autonomia financeira. E aqui a gente vê a escala de um dos problemas que a cripto promete resolver. 146 bilhões de dólares. Esse foi o volume de dinheiro que trabalhadores na América Latina enviaram para casa em um único ano. É um dinheiro essencial, que hoje em dia passa por um sistema financeiro que é lento e bem caro. E isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. O sistema tradicional pode demorar dias e ainda por cima come uma fatia bem grande do dinheiro em taxas. Já com a tecnologia blockchain, essas transferências podem acontecer em minutos. E os custos, lá embaixo. Para muitas famílias e economias, isso não é só uma melhoria, é uma verdadeira transformação. Mas como nem tudo são flores, a promessa encontrou uma realidade bem mais complicada. Então, vamos virar a chave agora e olhar para o outro lado. Como essa criptoeconomia, na prática, se tornou um campo minado de especulação e risco, muitas vezes se afastando bastante daquela visão original. O primeiro grande problema é a tal da escalabilidade. E esse gráfico aqui diz tudo. A rede do Bitcoin consegue processar menos de 5 transações por segundo. A rede da Visa, para a gente ter uma ideia, processa umas 1.700 no mesmo tempo. Essa velocidade tão baixa torna as principais criptos simplesmente inviáveis para o uso do dia a dia, sabe? Tipo, ir na padaria e comprar um café. Então, o ponto crucial é este. Por causa dessa velocidade baixa e da volatilidade extrema, quer dizer, o preço sobe e desce o tempo todo, o Bitcoin meio que falhou na missão de ser o dinheiro digital que ele foi criado para ser. Em vez disso, ele virou um ativo financeiro de altíssimo risco, tratado muito mais como um investimento especulativo do que como uma moeda de verdade. A promessa ela é de um sistema democrático, certo? Mas a realidade ela é bem diferente. Dá uma olhada nessa tabela. O ecossistema do Bitcoin é quase como um oceano. A grande maioria das pessoas, os pequenos investidores, somos os camarões. Mas lá no topo, nadam as baleias, que são contas gigantescas que controlam até 15% de todo o Bitcoin que existe. Com tanto poder assim, elas podem mover o mercado inteiro com uma única transação, o que, claro, vai totalmente contra a ideia de um sistema financeiro para todos. E essa citação resume bem o sentimento de muitos analistas. Para a maioria dos ativos digitais que existem por aí, o investimento não é baseado em algum valor fundamental, mas sim na esperança de um ganho rápido, de ficar rico da noite para o dia. E isso transforma o mercado num ambiente onde o risco se parece muito mais com uma aposta do que com um investimento estratégico de longo prazo. Mas a história não acaba com o dinheiro digital. Vamos agora para a segunda grande promessa, que é uma visão ainda mais ambiciosa:
a ideia de usar essa mesma tecnologia para reconstruir a própria internet. A peça-chave para essa nova internet é o chamado contrato inteligente, ou Smart Contract. Pensa numa daquelas máquinas de refrigerante. A gente coloca a moeda, que é a condição, e a máquina entrega a bebida, que é o resultado. Tudo automático. Um contrato inteligente é basicamente isso, só que para qualquer tipo de acordo. É um código que fica na blockchain e executa as regras de um contrato sem precisar de advogados, cartórios, nada disso. É a confiança e a automação direto no código. E são esses contratos que formam a base para o sonho da Web3. Imagina só um mundo onde quem é dono dos dados é a própria pessoa e não as grandes empresas. Onde os aplicativos funcionam de um jeito transparente, sem um controle central. E onde dá para provar a posse de qualquer coisa, de uma obra de arte digital até um imóvel, de forma segura e que ninguém pode questionar. Essa é a grande promessa. Só que essa nova fronteira de inovação também traz os seus próprios perigos, muitas vezes escondidos debaixo de várias camadas de complexidade. Vamos agora desvendar algumas fragilidades estruturais que ameaçam o ecossistema inteiro. O colapso da Terra-Luna em 2022 foi um alerta brutal. Uma stablecoin, que é uma cripto feita para valer sempre $1, perdeu completamente seu valor da noite para o dia. Isso gerou um pânico generalizado e uma corrida aos saques, bem parecido com uma crise bancária tradicional, só que num sistema que se dizia descentralizado. Bilhões de dólares simplesmente evaporaram, mostrando que essa inovação toda pode esconder fragilidades catastróficas. E isso nos leva a uma pergunta crítica. O mercado de cripto depende dessas moedas que são projetadas para manter um valor estável, as stablecoins. Elas são a base da liquidez, mas o que acontece quando a mais importante de todas tem uma base, digamos, não tão estável assim? E aqui a gente chega no Tether, a stablecoin que é, sem exagero, a espinha dorsal de todo o mercado. O problema? Ninguém sabe com 100% de certeza se cada Tether que existe por aí é de fato garantido por $1 de verdade guardado em algum lugar. A empresa nunca passou por uma auditoria completa daquelas bem transparentes, e essa falta de clareza é uma verdadeira bomba relógio. Se o Tether falhar, o impacto pode não ficar só no mundo cripto, ele pode gerar um contágio financeiro global. E para fechar, tem o custo ambiental. O modelo original de segurança do Bitcoin, o Proof of Work, exige que computadores fiquem resolvendo quebra-cabeças complexos, o que consome uma quantidade de energia absurda, equivalente a de um país inteiro. A alternativa, chamada Proof of Stake, é bem mais eficiente. Em vez de gastar energia, os validadores apostam suas próprias moedas para garantir a segurança da rede. A escolha entre esses dois modelos é um dos maiores dilemas éticos do mundo cripto hoje. Então, depois de pesar promessa de um lado e o perigo do outro, qual é o veredito? Como é que a gente equilibra os benefícios de longo prazo com os riscos que estão aí batendo na porta? Essa tabela aqui resume bem o conflito. A tecnologia por trás de tudo oferece benefícios estruturais, como transparência e eficiência. Por outro lado, os ativos são altamente especulativos e voláteis. As aplicações são super inovadoras, mas carregam riscos sistêmicos gigantescos. E claro, tem um custo ambiental bem claro que precisa ser considerado. Assim, a gente chega a uma conclusão que é meio dividida. Olhando para o longo prazo, a tecnologia blockchain tem sim um potencial enorme de gerar um impacto positivo, resolvendo problemas reais de ineficiência e exclusão. Mas, no curto prazo, o mercado do jeito que ele é hoje, dominado pela especulação e por riscos sistêmicos, representa um perigo muito maior para a pessoa comum. E isso nos deixa com a pergunta final, que é o grande desafio para o futuro. Será que é possível criar regras que consigam diminuir os perigos da especulação e da instabilidade, mas sem sufocar a inovação que faz essa tecnologia ser tão promissora? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da criptoeconomia.